Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo mais uma vez Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Olá, Carlos, tudo bem? Tudo. E marcando presença aqui mais uma vez também com a gente, Camila Souza. Oi, Camila, tudo bom? Oi, Carlos, tudo certo? Então tá, hoje a gente vai falar mais uma vez um daqueles episódios não específicos, porque a gente estava pensando esses dias em... A gente estava conversando sobre que tipo de série... Eu acho que essa conversa surgiu a partir, vamos ser sinceros, de primeira vez que a gente pensou nisso, sobre Big Brother. Não é um episódio sobre Big Brother, tá? Já vou dar alto spoiler. Mas assim, o quanto as pessoas gostam de ver Big Brother para se alienar, para fugir da realidade, o que é mais do que compreensível a partir de 2020 e quem achava que 2021 ia ser mais leve, 2021 é só a versão pior de 2020, provando que sequências são sempre piores. Só que a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai fazer comédias boas para se alienar nesse momento, dar dicas de alienação, pode ser assim. Então a gente vai falar de seja séries, seja filmes de comédias que são bons pra gente, pelo menos temporariamente, fugir um pouco da realidade, claro, sem esquecer todos os cuidados que são necessários hoje em dia com a pandemia da Covid, certo? Então vamos às nossas escolhas, certo? Sobe a trilha e bora nós! Buenas, a gente tem o hábito, né, de sempre dar prioridade aos convidados. Então, Camila, tudo contigo. Então, gente, quero dar a minha primeira dica, que é a série Brooklyn Nine-Nine. É uma das minhas favoritas, assim, tá no meu top 3, e principalmente em tempos que a gente precisa se alienar um pouco, eu assisto muito. Já assisti toda uma vez e já tô na minha segunda, terceira vez. E é muito boa, porque ela é famosa e às vezes até me surpreendo com quem nunca tentou assistir ela. Porque é bem conhecida, inclusive ela tem um dos atores, é o Terry, o famoso Julius, pai do Chris. E ela aborda, assim, o dia a dia dos policiais da delegacia do Brooklyn. Conta a rotina, assim, de uma forma bem descontraída. Ela também consegue trazer alguns temas importantes, que é o racismo, a homofobia, de uma forma que os personagens refletem, discutem um pouco, traz um certo ensinamento para quem está assistindo, mas sem perder a leveza da série. Então eu super indico, ela tem episódios curtos, tem em torno de 20 minutos, e já tem 6 temporadas na Netflix, e eles estão gravando a 8ª temporada já, que vai ser a última. Ela atrasou por conta da pandemia e por conta dos protestos também que tiveram contra a violência policial nos Estados Unidos. Até os atores comentaram que isso pode influenciar no roteiro da série, que eles podem abordar isso na próxima temporada. Mas já tem muitos episódios para se alienar na Netflix. Ela teve ameaçada de acabar e aí o pessoal reclamou bastante e ela ganhou mais uma temporada, né? Eu acho que era para acabar na sétima. Acho que era para acabar ano passado, né? Quando teve a 7ª, que a 7ª nem estreou na Netflix ainda. Ela tem... Eu confesso que eu não vi, mas eu vi um episódio que acho que... Não, vou ser sincero, não vi nenhum episódio. Eu vi uma cena que acho que ela meio que viralizou, que é quando os caras vão fazer o reconhecimento do bandido e tal, e o cara começa a cantar Backstreet Boys, é isso, não é? Sim, é essa mesmo. É uma cena super famosa. Bem famosa, né? Sim. Segue o baile. E a minha outra dica é o filme Mistério no Mediterrâneo, com a Jennifer Aniston e o Adam Sandler. É aquela comédia que não foge do óbvio, assim, não tem um enredo super que vai te surpreender, assim, mas ela é bem, assim, pra gente se alienar. E ela conta a história dos 2 personagens principais, o casal que tá num relacionamento meio desgastado, e aí eles resolvem fazer uma viagem para comemorar o aniversário de casamento. E lá eles acabam conhecendo pessoas, se envolvendo com alguns amigos, e eles param no meio de um assassinato em que eles são considerados os principais suspeitos. Então o filme, o enredo dele é todo em volta da tentativa de descobrir quem matou as pessoas lá, e eles tentando se defender para descobrir quem são os culpados também. Então é uma comédia bem óbvia, assim, mas é divertida. Eu não tenho números aqui, eu não sei se a gente chegou a falar sobre isso, Márcio, em algum momento. Por mais que ele não tenha se tornado um sucesso de crítica,
esse foi um dos filmes que mais sucesso fez na Netflix, né? Um dos originais, porque ele é um original da Netflix, né? O Adam Sandler assinou um contrato lá com a Netflix. O Adam Sandler, por si só, acho que é quase um gênero, né? Filmes do Adam Sandler. Acho que seria já ampliar. Contaram comédia, aventura, suspense, terror e Adam Sandler. Mas ele... É verdade. Deixa eu ver aqui. Ele teve 30 milhões nos primeiros 3 dias, cara. Ele foi assistido por 30 milhões de pessoas nos primeiros 3 dias. O que, cara, vamos e venhamos, é coisa pra caramba, sabe? E o Adam Sandler tem seu público. Que chama atenção. Pelo público dele e a Jennifer também, que tem um público muito bom. E aí juntou os dois. É um pouco daquele filme que eu não vi esse filme ainda, tá? Então vou estar chutando no escuro aqui. Eu vou... Mas é um pouco daquele gênero que meio que saiu das salas de cinema. Agora tudo saiu das salas de cinema, né? Mas quando a gente vivia numa época pré-pandemia, que tinha perdido um pouco de espaço, que é aqueles filmes de comédias românticas, né? Tu juntava 2 atores conhecidos, né? E faziam filmes leves, sem grandes pretensões, mas que te entretinha por 1h30, 1h 45 minutos ali, né? Tu tinha muitos filmes do Tom Hanks com a Meg Ryan nos anos 90, né? Nessa levada. E que alguns filmes nacionais têm entrado nessa seara, assim, né? Que conseguiram preencher esse filão e tem tido um sucesso bem grande, assim, né? Com alguns personagens globais e tal. Eu acho... Mas é um gênero que acabou ficando relegado ao streaming antes mesmo da pandemia e que agora surfa ainda mais, né? Porque as pessoas acabam não tendo mais o cinema como concorrência, né? Acaba tendo apenas o streaming. Eu concordo e discordo. Eu acho que esse gênero, sim, é um gênero que não era um negócio que bombava muito pro cinema. Acho que ele não tem retorno no cinema, mas eu acho que ele não é o comédia romântica. Eu acho que ele é meio aquela comédia aventuresca, assim, aquela comédia descompromissada, assim. A comédia romântica ainda pende mais pro romance, assim. Acho que o exemplo que tu deu ali seria o correto. Os filmes do Tom Hanks com a Meg Ryan lá. O Sintonia de Amor, o outro lá do You've Got Mail, como é que é? O Mensagem para Você... o próprio Harry Sally, que é mais comédia, mas enfim, esse já é uma coisa mais aventuresca, assim. Acho que ele não é tão... E acho que o Mediterrâneo também não é muito pro romance, né? Eu vi faz tempo, mas ele é mais essa coisa descompromissada, assim, mas sem muito romance, assim. Acho que os dois gêneros... Eles não namoram no filme, é isso? Eles não, é casados, um casal, né? mas eu sei, tô brincando. Não, a ideia... Não, eu sei, entendi, mas acho que sim, acho que tanto a comédia romântica foi pra... Mas esse tipo de filme também, assim, que era aquela coisa que tinha até que tinha com alguns filmes dos anos 80 ali, que até acho que a Sharon Stone fazia também, eu não sei se era com Kurt Russell. Sharon Stone não era tão romântica assim, era mais uma outra... Não, mas tinha uns filmes com ela, antes do Instinto Selvagem, antes dela estourar com o Instinto Selvagem, ela fazia alguns filmes dos anos 80, que eram uns filmes, eles não eram filmes... eram quase filmes B, assim, passavam alguns na sessão da tarde e tal, que eram uns filmes, se eu não me engano, dela com Kurt Russell, em busca de alguma coisa dourada, assim, que eram uns filmes de aventura. Não é o Kurt Russell, é o Richard Chamberlain, que era aquele Alan Quartman. Aquilo ali era o genérico do Indiana Jones, né? Era isso, mais ou menos nessa toada, assim. Mas era a Sharon Stone, antes da mas ainda era Sharon Stone anônima, assim, né? Não era a instituição que ela virou depois. Mas isso é um exemplo, mas tinha vários filmes nessa linha, assim, que exploravam essa coisa de aventura. E é engraçado, até bom essa dica que a Camila deu, porque a gente... Sem violência. A gente pode... fazer uma curva aqui e discutir Adam Sandler. Cara, o Adam Sandler tem uma das atuações mais celebradas dos últimos tempos. Eu sei que o Márcio é muito fã do... Putz, eu esqueci o nome do filme lá, que ele é o picareta que ele é amigo... Uncut Gems, Uncut Gems, é Joias Brutas, o nome... Joias Brutas. Joias Brutas, né? Acho que ainda tá no Netflix, não sei. Sim. Cara, eu acho que em alguns filmes ele erra muito, muito, muito. Aqueles... Eu não vou nem lembrar o nome, o que ele faz das gêmeas, cara. Não é cada um tem a gêmea que merece, uma coisa assim, o título, né?
mas tem outros, e ele faz uma parceria muito boa com a Drew Barrymore. Como se fosse a primeira vez, eu acho muito legal aquele filme. E aí depois ele refez a parceria em 2 vezes, acho que o outro é do Plexus, o nome do filme, e tem mais um que eu não vou lembrar agora o nome. Quando ele pega essa pegada meio leve, boba, sem cair pro escatológico, eu acho legal, assim. Paizão, eu acho que pode ter seus méritos. O Clique é um filme que uma galera adora. Eu acho uma versão atualizada de... Não é do Feitiço do Tempo, mas ele brinca um pouco com aquilo ali. Mas enfim, eu sei que o Clique é um filme que tem uma legião de fãs, assim. A gente até brincou ano passado, quando a gente fez a crítica a gente fez o episódio em cima daquele filme de Natal do Leandro Hassum, né? Se aquele lá era o Clique brasileiro ou não. Mas enfim, o Adam Sandler é um cara que tem aquele... que às vezes ele é meio subestimado. Tem os Mayorites. Também, acho que o subtítulo Família não se escolhe, é do Noah Baumbach. Isso, Baumbach, é um... Ele ali que tá na Netflix também. Só que é um drama, né? Não é uma comédia. Exato. Então, assim, eu acho que ele às vezes o pessoal subestima o Adam Sandler. Portanto, boa lembrança aí. Camila fazendo justiça a Adam Sandler. Não, mas às vezes ele acaba criando uma expectativa na gente e aí tu vai, é um filme do Adam Sandler, mas não é muito bom, como esse das Gêmeas que tu citou. Mas eu vou dizer quando eu vou ir na linha oposta. Eu acho que quando a gente espera um filme do Adam Sandler, não é tão bom. Quando o filme não é tão Adam Sandler, ele é melhor, cara. Quando ele nos surpreende, ele é melhor. Assim. É verdade. Tem outro também dele, que acho que é o Halloween do Hubby. Foi um dos últimos que eu vi dele. Que fez muito sucesso também na Netflix. Fez sucesso, mas a Netflix também não. Ele é... Esses filmes, eles não são sucesso de crítica, mas a Netflix também tá se lixando pra crítica, né? Sim. Mas então tá. Vamos pra próxima dica, então. Fechamos a curva, Adam Sandler. E a minha última dica é O Dia do Sim. Foi um dos últimos lançamentos que teve na Netflix de comédia, eu acho. Que é com a Jennifer Garner. Ela é bem conhecida por filmes de comédia romântica, até do De Repente 30 ela fez. É o mais conhecido dela, eu acho. Sim. E esse filme é super, assim, bem pra assistir com família. Ele conta a história, é o Dia do Sim, como diz o título do filme. Os pais resolvem dar um dia que tudo é liberado para fazer com os filhos. Então os filhos escolhem todas as brincadeiras, tudo que eles devem fazer, e acaba que isso mexe com toda a rotina deles, porque eles não têm um relacionamento muito bom com os filhos. E é uma alternativa para eles terem uma forma, assim, de conviver mais com as crianças, passar mais tempo com elas. Então, esse dia onde é tudo liberado, vira uma confusão. É muito, assim, de tu olhar, não espera nada do filme, é bem para se distrair mesmo, para se alienar. Filme com mensagem, sim? Como assim? Com mensagem? Filme com mensagem, que no final exalta como a família que começou... Não, é unida, bem bobinho. Não chega nisso. É só palhaçada e brincadeira mesmo em família. É bom pra assistir com criança, mas também não sei se é muito bom, porque as crianças podem resolver querer um dia em que tudo é liberado também. Pode não ser uma boa ideia. Com criança, deixando claro que aquilo ali é cinema e não acontece de verdade. Sim. Então tá. Márcio, o que tu nos indica aí? Oi. Então, eu fiz uma lista grande e fui eliminando aqui, né? Porque, afinal, pensei em indicar Zumbiland, mas filme sobre apocalipse eu acho que não é o momento, né? Para isso, então, vamos deixar de lado. Para isso a gente já tem os jornais e os sites locais. Daí eu pensei em alguns filmes mais antigos, como O Grande Lebowski, que está na Amazon, mas acho que muita gente pode ter visto, quem não viu já sabe do que é. Pensei na Escola do Rock também, né, que é um filme também já antiguinho, que está no Telecine, eu acho que está na Netflix, acho que está numa das plataformas de streaming, não lembro qual. Mas eu pensei em pegar umas coisas um pouco mais que o pessoal talvez não apareça tanto na lista do pessoal quando abre as plataformas ali. E daí eu lembrei de um documentário que talvez eu tenha indicado em algum momento, em alguma dica aqui, que é um documentário da Netflix, que apesar de ser um documentário, é um documentário engraçado, assim, porque o tema parece ser sério, mas o documentário ele é divertido, que é A Lenda da Ilha do Pó, que ele é a história de uma lenda, seria uma lenda urbana que acabou se tornando quase real, e de um cara que sempre conta uma história de que tem um
baú de cocaína enterrado numa ilha do Caribe, de não sei quantos milhões de dólares. Até que um cara da cidade resolve, não, eu vou lá no Caribe ver se esse baú tá lá. E aluga um jatinho e leva algumas pessoas para ir lá na tal ilha onde supostamente estaria enterrado esse tal de baú de cocaína. E a história é real, então ele contrata pessoas para ir lá, contrata pessoas para revender a droga, caso a droga fosse encontrada aqui, e daí tem todo esse desenrolar de toda essa operação para tentar achar o tal de baú de cocaína. E daí tem personagens muito engraçados que dão depoimentos no filme e tal. Algumas cenas não são obviamente tão engraçadas, porque, enfim, é um documentário em tese policial, né? Mas pelo inusitado da situação é uma coisa bastante bizarra, assim. E tem um desfecho surpreendente no final, que eu não vou falar, obviamente, porque para não dar spoilers. Tá no Netflix, A Lenda da Ilha do Pó. Tem um outro também, que é a Operação Odessa, que também é na mesma linha, que daí é uns caras que querem comprar um submarino para transportar droga da ex-União Soviética, né, quando a Rússia está se esfacelando. Também é nessa mesma linha também, só que esse é um pouquinho mais violento. A outra dica é um filme daquele Zach Galifianakis, eu não sei dizer o nome dele. É o carinha do no caso. É o cara do Se Beber no Caso, o cara de barba, o gordinho aquele. É Between Two Ferns, Entre Duas Samambaias, em que ele faz um entrevistador de um programa alternativo, um programa independente de entrevistas. E daí, só que as entrevistas dele são entrevistas completamente aleatórias, em que ele faz perguntas sem sentido para atores e atrizes conhecidas, assim. E daí acontecem coisas estranhas durante as entrevistas, tipo as samambaias caem na cabeça dos caras, começa a pegar fogo durante as entrevistas. Enfim, eu já ouvi falar, mas eu nunca vi, é legal? É divertido, é legalzinho, não é nada de outro mundo, mas é um filmezinho divertido, assim. E daí durante o filme ele sei lá, perde daí tem a historinha do filme, né, que ele perde o investimento do filme, ele tem que conseguir grana para financiar o programa, os caras querem cortar, daí tem toda aquela história que a gente já conhece desses, tipo aquele filme do Howard Stern lá, os caras têm que conseguir grana para financiar o seu próprio programa e tal. E acaba meio que na seara comum, mas tem algumas cenas ali que são engraçadas. Então essa é a segunda dica, o Between Two Ferns, da Netflix. O terceiro que eu vou indicar aqui é um que ficou tempos na minha lista, que eu deixava para ver, acabei vendo aí uns semana atrás, que é Get Ducked, que tem na Amazon, que seria meio que se abaixar, né? Meio se abaixa, a tradução, na Amazon, que esse é um pouco mais politicamente incorreto, assim, que é a história de 4 estudantes que vão meio que fazer uma tarefa de escola nas montanhas da Escócia. E eles têm que fazer uma tarefa de sobrevivência. Assim, eles têm que atravessar as montanhas da Escócia e chegar do outro lado com um professor deles lá, porque eles fizeram, sei lá, alguma coisa de errado na escola. E só que durante essa tarefa tem uns caçadores lá que resolvem matar as crianças que vão fazer esse tipo de tarefa lá. Então tem um monte... No momento que os caras largam eles no meio do negócio, tem um ponto de ônibus onde tem um monte de carinha de crianças desaparecidas. E daí, só que ninguém vê aquele monte de portal, ninguém dá bola para aquilo ali. E daí todo o filme é esse, as crianças andando... Crianças não, são uns adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, sei lá, deve ter uns 17, 18 anos. Eles andando por aquilo ali e os caçadores tentando caçar os tais adolescentes. Aí no meio do filme os caras comem cocô de coelho, que é alucinógeno, daí começa a ter visões alucinógenas e tal. Enfim, o filme é uma piração meio maluca, assim, tem algumas coisas bem surreais, e foi uma surpresa bem divertida. Eu comecei a ver não dando muita bola, mas ele tem umas cenas bem engraçadas, assim, e bem diferentes. Então, não tem nenhum ator conhecido, pelo menos que eu me lembre ali. É um filme britânico. Get Ducked, na Amazon. Tá na Amazon. Tem que escrever, né? Porque procurar na Amazon é um parto, né? É um parto, tem que escrever. G-E-T Ducked, de Duck, né? Só com um K, sem o C do Duck. Ducked. Certo. Eu tinha pensado também em alguns filmes, eu tinha pensado naqueles filmes pastelão, assim. Só que nem dos que eu tinha pensado, o que eu mais gosto, na verdade, é o Top Secret, também, que é um filme mais antigo, lá dos anos 80. Mas eu dei uma olhada, ele não tá em nenhuma plataforma.
Mas acho que o original dessa turma aí, que é dos mesmos diretores, né? O Zas, que eram 3 diretores, é o Abraham, Zuckerberg e... Enquanto eu falo alguma outra coisa aqui, eu vou procurar depois. Que é o Aperte Cintos, Piloto Sumiu, né? Que é todo esse gênero pastelão, que depois vem o Top Gang, mas que também tem uma coisa ali dos filmes do Mel Brooks, mas enfim, o Aperte Cintos, Piloto Sumiu desses é um clássico. Esse sim eu sei que tá na Amazon. Acho que tá no Telecine também. Mas na verdade eu pensei mais em séries, porque a minha lógica foi a seguinte: 2 horas é pouco pra gente se alienar hoje em dia. Então eu pensei assim, quanto tempo mais a gente puder ficar alienado quando estiver em casa para dar uma relaxada melhor, aí me vem à cabeça séries. E aí, vou deixar meu melhor pro final. Eu vou começar com uma série que é mais curtinha. Na verdade é bem curtinha, né? Tu mata em 2-3 dias, que é Fleabag. Todas as que acho que eu já dei como dicas aqui antes, mas vamos lá, se adequa ao nosso tema de hoje. Fleabag, essas alturas do campeonato também, acho que uma galera já viu, uma galera já sabe o que é as desventuras lá de uma personagem que tem problemas de relacionamento com o pai, com a mãe, tem suas desventuras amorosas, mas é um dos roteiros mais inteligentes que já apareceu aí nos últimos tempos. Não por acaso ganhou tudo e mais um pouco nas premiações. Se falou muito numa 3ª temporada, mas a Phoebe Waller-Bridge, que é a responsável, é a atriz principal e a responsável pela série, já disse que não tem porquê, a série termina bem, e realmente é tentador, porque é muito boa mesmo a série, mas ela fecha tão direitinho ali, a questão dela com o padre, sim, ela tem um romance com o padre, fecha tão bem que realmente não é o caso de fazer outra temporada, deixa como tá, que tá perfeito. Ela é bem rápida mesmo, acho que são 8 episódios cada temporada, e são episódios curtinhos ali, de nem meia hora, então dá para matar em um final de semana tranquilo. A partir disso, eu vi um tweet esses dias que falava da Fleabag e falava que a Fernanda Torres é a Fleabag brasileira. Que faz todo sentido, né? Que, na verdade, a Fleabag... Faz todo sentido assim, né? A Fleabag é a Fernanda Torres americana, na verdade, né? E aí eu lembrei de citar Os Normais, né? Tá no Globoplay. São 3 temporadas. A primeira tem 28 episódios, as outras tem, acho que a segunda também, mas a terceira já tem menos, tem 17. É uma das melhores coisas já feitas na TV brasileira. Eu gosto muito também de outra coisa que eu achava parecido, mas aí não tem, pelo menos por enquanto, nesse serviço de streaming, que era aquele Comédias da Vida Privada. Essas coisas mais ali da metade dos anos 90. O Normais já é um pouco mais adiante, né? Já é anos 2000. Mas enfim, é a aventura do casal ali, né? Ela, a Fernanda Torres e o Luiz Fernando Guimarães. O texto era da Fernanda Young, né, que faleceu ano passado ou esse ano? Agora eu me esqueci, mas faleceu. Não, foi ano passado. Ou retrasado. Não, acho que não é tanto. Mas enfim, era um dos melhores textos também que já teve na TV brasileira. E era um negócio engraçado, porque ele era... A gente faz uma associação, geralmente, do tipo assim, o texto muito inteligente não é um negócio que cai no agrado do público, que era um pouco lá no começo que tinha um pouco de resistência o TV pirata, né? Tipo assim, o TV pirata é uma coisa mais elaborada, enquanto a galera curtia o sucesso de público tinha que ser, sei lá, não estou entrando no mérito de bom ou ruim, só de diferenças. Enquanto a galera, o público em geral concordava mais, gostava mais, caía no gosto mais, sei lá, Escolinha do Professor Raimundo, ou qual era aquele que tinha Zorra Total, isso bem depois, né? Tanto que o Zorra Total, quando mudou na sua finaleira e ficou um texto mais inteligente, as pessoas, uau, o Zorra Total agora... Ninguém acreditava que o Zorra Total tinha melhorado, mas ele realmente tinha melhorado no final. Mas enfim, Os Normais tá lá, também são episódios de meia horinha, assim, e como tem vários episódios, acho que vale muito a pena para quem não viu.
É realmente muito divertido, todos são muito bons. Os dois ali são muito bons. A Fernanda Torres é demais, a Fernanda Torres é sensacional. O Guimarães também não deixa nada a dever. Então, essa é a minha segunda dica. E a minha última é a principal, que para mim é o pacote perfeito para quem quer se desligar um pouco, porque tem muita coisa para ver. Eu não poderia deixar de falar, para mim, a melhor coisa já feita na TV mundial de todos os tempos, que é The Office, né? The Office é a coisa mais perfeita que já foi feita. Steve Carell é um gênio. Mesmo quando ele sai lá nas últimas 2 temporadas, dá uma caída, mas tá longe de ficar ruim. Até porque achei que você ia falar da Liga da Justiça do Zack Snyder. Também é quase a mesma duração, né? O Ray Wilson, que é o cara que faz o Dwight, é demais, cara. Eu já vi inteira uma vez, tô na 8ª temporada da minha segunda vez que eu tô vendo, mas eu seguidamente vejo episódios aleatórios, então tem episódios que eu já devo ter visto 5, 6 vezes. Tem um vídeo na internet do Ray Wilson, que é o cara que faz o Dwight. Ele vai entrevistar uma das maiores fãs de The Office, que é a Billie Eilish. E aí ele vai na casa da Billie Eilish fazer perguntas para ela. Tem esse vídeo no YouTube. Bota Ray Wilson, bota The Office, Billie Eilish vai aparecer no YouTube. E ela conta para ele que ela viu 13 vezes. E The Office são 9 temporadas e a primeira tem 6 episódios, mas o resto é tudo 23, 24. Ela viu 13 vezes. E aí ele começa a fazer perguntas, assim. Ele faz um quiz com ela, com algumas perguntas realmente difíceis, assim. Cara, e ela acerta. A Billie Eilish não é bem certa mesmo, assim. Ela viu 13 de decorar as coisas, assim. Mas então, assim, o que é? The Office é o dia a dia de um escritório de uma empresa de papel. É baseada, na verdade, ela é um remake de uma série britânica que quem viu a britânica diz que é ainda melhor e que se tinha muito receio de se adaptar para a TV americana, o que se provou um erro, né? Porque ela foi um sucesso incontestável. É até hoje, né? O ano passado, quando ela saiu da Netflix americana, foi um acontecimento nos Estados Unidos, porque ela bombou a outra agora, que é a Peacock, né, que é a da NBC. Ela é o carro-chefe, assim como o Friends vai ser o carro-chefe do HBO Max, assim, de aquelas séries que por si só elas levam muita gente junto. The Office está nesse patamar, assim. E sério, o Steve Carell é demais. A série... Muitos dos memes que a gente fala e compartilha na internet, compartilha nas redes sociais, são de The Office, e é engraçado tu ver as temporadas, e aí tu vai batendo com os memes, tu vai encontrando os memes, é muito engraçado isso. E o que eu falei que é o pacote completo? Porque, assim, acabadas as 9 temporadas, tem muito mais coisa para ver na internet, porque tu bota ali, sei lá, os bloopers, que são os erros de gravação, tem vários vídeos tão engraçados quanto. Tem podcast, tem 2 podcasts, na verdade, só sobre The Office, com os atores. Um mais recente é o cara que faz o Kevin, e o outro, que a gente já falou aqui também, são as 2 atrizes, a que faz a Pam e a que faz a Angela. O do Kevin eu não escutei ainda, eu vi que ele também tem sido bastante elogiado, mas eu não vi. O delas eu escutava e é bem, bem divertido, e realmente eles trazem muita informação de bastidor, assim. Então, para fã, é o pacote completo, assim. Para mim, daria o The Office como dica de comédia, como dica de qualquer coisa. Assim, melhores isso, The Office. Melhores aquilo, The Office, cara. Então, para mim, é muito fácil falar de The Office. Então, Carlos, só para complementar a tua dica, tem gente que não curte muito nos primeiros episódios, foi o meu caso. Insistam. Tem que fazer um esforço. Eu gosto bastante, mas no início, não era o que eu esperava. Tem que fazer um esforço. Ele causa uma estranheza, porque esse esquema ali do falso documentário, né? Então, o tipo de câmera no começo tu estranha um pouco, mas é assim... Passa 5, 6 episódios, é o tempo suficiente para tu se apegar aos personagens, o que é muito, muito fácil, assim. Ele é uma comédia escrachada, ele é muito politicamente incorreto, mas ele também tem muitos momentos queridos ali, principalmente com o Jimmy e com a Pam e tal.
Tanto que a última temporada ela é muito mais querida do que engraçada, assim, sabe? Aquela coisa de Tem muitos momentos de chorar, na verdade, também no The Office, né? Ele consegue ser emotivo, assim, a despedida do Michael, os casamentos e tal. Então, sério, The Office é o pacote completo. E... Quem quiser conferir a versão britânica também, que o Michael é bem mais escroto do que o Michael de verdade, vale a pena olhar também, que é o Rick Gervais, né? Isso, no caso. Que inclusive tem um episódio que aparece o personagem do Rick Gervais no The Office americano, quando eles estão fazendo o teste para ver quem vai ser o substituto do Michael e tal, e ele aparece como personagem dele, assim, e eles ficam fazendo várias tiradinhas, assim, Enfim, cara. Tá aí a minha dica de alienação aí. The Office. Buenas. Vamos para as dicas da semana. Podem ser dicas não comédias. Não alienantes. Não engraçadinhas. Então tá. Então tá. Márcio, inicia os trabalhos aí. A minha dica é uma música nova que saiu agora, da Courtney Barnett. Na verdade, a música da Cheryl Van Etten é uma cover em comemoração que eles estão fazendo a um disco está comemorando 10 anos da Cheryl, 10, e a Courtney gravou junto com a Vagabond uma música desse disco, que é Don't Do It. E como foi um dos últimos shows que eu vi antes da pandemia, show no Opinião, acho que foi o antepenúltimo show que eu vi antes da pandemia chegar, e tá batendo uma saudade de shows. Acho bom, quando eu ouvi a música, eu acho que deu um certo sentimento de falta e de saudade. Deu gatilho. Deu gatilho, exatamente. Tava faltando a palavra deu gatilho. A música é legal, ela dá um clima mais de rock e de blues à música, e enfim, tudo que a Courtney faz, ela dá uma assinatura própria, assim, e é uma das artistas que eu mais gosto dessa nova geração, assim, ela é australiana, provavelmente como é australiana deve estar fazendo show a Bangu lá na Austrália agora, nesse momento, já que as coisas voltaram lá, né? Já que o pessoal saiu da quarentena. Então, agora depois do final das dicas aí, eu deixo um trechinho da música para vocês ouvirem. Don't Do It, da Courtney Barnett, uma cover da Sharon Van Etten. Certo. É aí, Camila? Posso ir. Vai. Gente, na verdade eu tenho 2 dicas, eu tava sem nenhuma e agora lembrei de 2. Agora que o Márcio falou em música, eu me lembrei de uma que eu gosto de escutar bastante, que é do Nando Reis. Ele lançou no ano passado, mas ele compôs durante a pandemia, que é Espera Primavera. Foi bem com essa mensagem de esperança, assim, pra quem tá em isolamento que ele produziu, e é muito legal, assim, bem boa de ouvir e traz uma certa tranquilidade nesse tempo difícil aí. E outra dica é um documentário que eu assisti recentemente, que ele também não é muito novo, ele foi lançado no ano passado, que é o Dilema das Redes. Até alguém já deve ter comentado, porque ele é bem conhecido, assim, mas eu não tinha parado para prestar atenção nele até essa semana. E ele conta terror. Não é terror. Não, mas ele dá um medo. Ele é quase... A realidade é um terror. Sim. Tu termina de assistir com vontade de sair de todas as redes sociais. Sim. Mas ele mostra bem a realidade de como a gente é manipulado. Menos os podcasts. Isso. De como a gente é manipulado pelos algoritmos. Márcio, a gente chegou a fazer um bloco, né, sobre ele. Nós fizemos um programa sobre isso, se não me engano. Isso, esse eu não ouvi, gente. Faltou a minha audiência. Mas ele não, mas eu concordo com a Camila. Ele é punk, assim. Mas ele é o contrário da alienação, né? Sim, é só pra ficar fazer um contraste dentro do que tá acontecendo. E essas seriam minhas dicas de hoje. Ele é do Netflix, né? Sim, tá na Netflix. Isso. Eu também vou dar uma dica completamente oposta ao espírito do programa, que era de alienação com coisas bobinhas. É uma dica, assim, vai ser uma dica pela metade, porque já tá, quando esse programa for ao ar, seja quinta ou sexta-feira, já vai estar na finaleira, porque enfim, parar de enrolar, é o Festival Fantaspoa,
que ele começou na sexta passada e ele vai até o próximo domingo, agora, dia 18, que esse ano, por causa da pandemia, ele está acontecendo só de forma online. O que, de certa forma, claro que é ruim, porque a gente não tem acesso aos lugares em si, a programação de festival mesmo, né? Que também existe a troca de ideias e tem debates depois dos filmes, a própria aura ali de tu estar no cinema, a maioria dos filmes ali no Capitólio, né? Mas também outros cinemas de Porto Alegre. Mas se por outro lado a gente perdeu todo esse contato físico, assim, essa troca, por outro a gente tem muito mais a possibilidade de ver os filmes, assim, sim, tem muitos filmes, muitos mesmo, assim, tem muitos filmes que dificilmente vão chegar aqui, seja por cinema eu nem falo, né, mas mesmo por streaming, e tem filmes com lançamento mundial agora, tem muito filme desse ano e do ano passado, mas também tem alguns filmes mais antigos, todos online, todos de graça. A única coisa que tu tem que fazer é um cadastro lá para acessar os filmes. Tem longas, tem curtas. Eu, ao longo da semana, eu já vi, deixa eu ver, 2 bem interessantes. Um chama Imortal, que é um argentino. Não, vi 4. Eu vi esse Imortal, vi um outro argentino que chama Sombra do Galo, eu acho. Que é interessante, mas sinopse achei que fosse maior. Tem um outro com o Ron Perlman, que é aquele cara grandão que fez o primeiro lá do... Putz, Márcio, me socorre aqui. Não é o Demolidor. Qual personagem é aquele da DC que tem guampas? DC que tem guampas? Batman? Não. Cara, que é um diabo... cara. Putz, como é que é? Quem sabe faz ao vivo. Que agora mais informação. Que agora teve um outro filme também. Putz, cara, aí quando fica um negócio na cabeça, tu não quer... Sim. Não é o Demolidor, cara. O Demolidor é da Marvel, inclusive. Mas é que eu fiquei... É da Marvel ou da DC? Tá? Não, é da DC. Agora eu vou me lembrar. O Hellboy, cara. Hellboy. O Hellboy. É o ator que faz o Hellboy. Este jogo se chama Assassinato. O filme é muito ruim, cara. Então, assim, é uma dica oposta. E ontem eu vi um turco que chama Nas Sombras, que é muito bom, assim, uma coisa meio 1984, assim. E tem vários outros ali que eu quero ver, assim. E é legal porque tem muito filme de outros países mesmo, assim, seja leste europeu, seja filmes asiáticos, muito filme argentino, muito filme, tem alguns brasileiros, tá? Alguns não, tem vários brasileiros, seja nos longas ou nos curtas. Então, assim, cara, é um tipo de festival que vale muito a pena. Tá rolando também o É Tudo Verdade. O problema para mim do É Tudo Verdade é só a questão dos horários. São filmes que eles são exibidos, tem muito mais filme. Aí é um festival só de documentários, né? Só que eles têm um determinado horário para passar. Eles estão disponíveis naquele horário no Look, né, que é outra plataforma. O Fantaspo tem essa vantagem. Os filmes estão ali disponíveis até terem 3 mil acessos. Mas vamos combinar que a maioria dificilmente vai ter 3 mil acessos, então pode assistir qualquer hora, assim. Realmente é uma programação que os caras se puxaram esse ano para quem é fã de... Não é só filmes de terror, tem muita coisa ali meio que de fantasia. Tem um que eu quero ver, que é um filme indiano, chama Rabo de Cavalo. O cara simplesmente um dia acorda com um rabo de cavalo, não no cabelo. Tá? Ele acorda com um rabo de cavalo. E aí ele vai descobrir por que ele tem o rabo de cavalo. Esse eu ainda não vi, assim, mas diz que é uma coisa meio onírica, assim, então fiquei bastante interessado. Então essa é a minha dica, o Fantaspo, que vai estar disponível aí no site do evento até o próximo domingo, certo? Então era isso, né? Agradecendo a edição do Pedro Bastos, mais uma vez agradecendo aqui a presença da Camila. Obrigado, Camila. Volte sempre. Voltarei, pode deixar. E a gente encerra aí com a dica do Márcio aí, Don't Do It, certo? Até semana que vem, um abraço e tchau, tchau.